Bom dia a todos. Hoje, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu queria convidá-los, para o próximo encontro, a próxima live que vai ter na próxima quarta-feira, no dia 16 de novembro, com a Leda Marques Biguetti, e o tema será Considerações Gerais sobre a Morte. E também convidá-los para o próximo domingo, no dia 20 de novembro. O estudo será feito pelo Vanderlei Miranda e o tema será Convivendo com Deus. Então, assim, vamos serenando os nossos corações, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Mãe Santíssima, a Batuíra, o patrono da nossa casa, e aos espíritos amigos que coordenam nosso trabalho, agradecendo a bênção desta manhã, aonde estamos procurando conhecermos melhor o Evangelho de Jesus, para nos esforçarmos para colocarmos em prática esses ensinamentos, para que possamos desde já termos uma vida mais serena, possamos caminhar mais confiantes, esperançosos. E assim, Senhor, pedimos a Tua companhia neste momento, para que todos nós possamos, ao final deste estudo, estarmos mais confiantes e que possamos repensar as nossas atitudes e nos posicionarmos de maneira melhor. Obrigada, amigos, e seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. O tema do meu estudo de hoje é orgulho e prejuízos. Então, para nós começarmos o nosso estudo, eu vou ler a pergunta de número 785 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? Aqui se refere ao progresso moral, tá? E a resposta é a seguinte: o orgulho e o egoísmo. Então, estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender, que o orgulho é um vício que nós trazemos de muito tempo, desde os tempos primitivos, onde nós começamos as nossas primeiras reencarnações, aonde o homem precisava, as necessidades materiais eram muito grandes, então naquele tempo a razão, o bom senso ficava muito para trás, e nós fomos nos apegando ao material, as coisas da matéria mesmo, e fomos vendo que o mais forte tinha poder, que o mais esperto tinha mais recursos, e nessa luta, ao longo das múltiplas reencarnações que nós fomos tendo, esse vício ele foi se arraigando em nós, E até hoje ele se faz presente na nossa vida. Com raríssimas exceções, nós vamos encontrar seres humanos que neste planeta, que é um planeta de expiações, de provas, que abriga ainda espíritos muito imperfeitos. Então, com raras exceções, nós vamos encontrar espíritos que ainda não têm resquícios desse vício que tem atrasado o progresso moral da humanidade. Veja, o orgulhoso, ele tem um alto conceito de si próprio, ele se acha superior às outras criaturas, e ele, todo o olhar dele se foca nele, ele é o centro da atenção, Então ele não consegue ainda perceber o outro como irmão. Essa ideia de que Deus é pai e, portanto, todos nós somos irmãos,
dignos de respeito, de consideração, de uma vida digna, né? Isso não passa pela cabeça ainda do ser que cultiva esse sentimento de orgulho, né? Ele se acha o melhor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai ver que Jesus, em inúmeras passagens, ele colocava para nós a importância da humildade. Por quê? A humildade, ela nivela os homens, né? Ela mostra para nós que o rico e o pobre, eles não têm diferença nenhuma no corpo deles, no sangue. O sangue do Senhor é o mesmo sangue do operário, do plebeu, né? Então, a humildade, Jesus falou para nós em inúmeras passagens a importância de nós aprendermos a sermos humildes. Por quê? A humildade faz com que nós tenhamos uma visão de vida mais ampla, né? Onde Deus é um pai de amor, todos nós somos seus filhos, e este planeta precisa progredir a partir do momento que todos nós também progredimos moralmente, intelectualmente, mas que seja um lugar onde todos nós possamos viver em harmonia, em paz. E isso é incompatível com o orgulho. Por quê? O orgulho, quando a pessoa ela só pensa em si, ela não colabora para a harmonia geral. O orgulho, ele gera, vamos dizer assim, uma série de outros vícios. A ambição, a vaidade, o ódio, a avareza, porque a pessoa ela quer tudo para si e nada para o outro. Ela não se incomoda com o mal-estar do outro, com a dificuldade do outro. O outro não existe para o orgulhoso, né? Então veja, dentre esses outros vícios, né, que decorrem do orgulho, né, que anda de mão dada com o orgulho, é o egoísmo. O egoísmo, ele é a pessoa que está distante da caridade. Ela quer tudo para si. O egoísta, ele está sempre na defensiva. Ele abusa, vamos dizer assim, das possibilidades que ele tem, quer tudo para si. Então, esse vício, o orgulho, o egoísmo, que andam de mãos dadas, vamos dizer assim, acarreta para o ser humano um atraso, impede o próprio orgulhoso de caminhar e também interfere no progresso geral da humanidade. Vejamos, nós sabemos que sempre, a cada reencarnação, nós recebemos da providência divina uma oportunidade para retificarmos maus hábitos e angariarmos virtudes. Então, veja, vamos imaginar que numa encarnação eu vou ter a oportunidade de estudar, de ter uma inteligência privilegiada. E é lógico que, diante das leis de Deus, essa inteligência ela tem que contribuir para o bem de todos. Se eu sou mais sabido, eu preciso ajudar aquele meu irmão que me segue na retaguarda, que tem menos possibilidades, que não teve o recurso de poder estudar. Então, eu preciso, com tudo isso que eu recebi, ajudar, de alguma forma, estes que estão atrás de mim, entre aspas, né? Que neste momento não tiveram oportunidade, recursos para desenvolver a sua inteligência. Só que, quando eu tenho esse orgulho, esse vício muito acentuado, o que acontece? Eu vou usar essa inteligência para abusar da fraqueza alheia,
eu vou usar essa inteligência para ser muito esperto e usar as outras pessoas em meu benefício próprio. Eu vou usar os meus recursos só pensando em mim, materialmente. Porque, na realidade, o orgulhoso, ele foca a sua alegria, o seu prazer nos gozos materiais. E ele pensa que ele é muito feliz, que ele é um privilegiado, porque a superioridade que ele se coloca em relação aos outros não mostram para ele a verdadeira situação em que ele se encontra. É como se ele tivesse no olho uma catarata que o impedisse de analisar a própria situação com clareza. Ele acha que ele é muito feliz. Só que, na realidade, a pessoa que tem esse tipo de atitude, ela, ela se impregna, vamos dizer assim, de uma carga negativa muito grande, né? E essa energia negativa faz com que as pessoas elas se afastem dela. Ela acaba ficando sozinha, né? E essa solidão ele não usa para refletir sobre a sua situação, sobre as causas que afastaram as pessoas do convívio dele. Ele ainda não tem esse despertamento. E, na realidade, muitas vezes Deus permite que esses orgulhosos passem, às vezes, uma existência inteira para, vamos dizer assim, dar a eles a oportunidade de despertar. Mas muitos acabam não despertando. E Deus precisa usar, né, da sua misericórdia e fazer com que algo chegue para ferir esse orgulho, para, como que diz, fazer com que eles acordem dessa situação ilusória em que eles se encontram, né? E porque eles vivem num mundo de fantasia, apegados à vida material. Hoje em dia a gente vê que estamos num momento da humanidade aonde a tecnologia está lá no alto e a moralidade não acompanhou isso. E para que o orgulhoso compreenda que a verdadeira felicidade, que o verdadeiro bem-estar, ele não se encontra nas riquezas materiais, ele precisa de tempo para vivenciar isso. Até chegar um momento, né, em que o orgulhoso ele vai começar pelos golpes da própria vida, que vão começar assim a mostrar para ele que este estado em que ele se encontra é transitório, não é permanente, né? O orgulho, né, é a ausência, vamos dizer assim, do valor da humildade. O orgulho é isso. E a partir do momento que ele começa a perceber que a falta de humildade, a falta de fraternidade, são assim sentimentos que impedem o bem-estar de todos, ele começa a atentar para alguns detalhes. Isso é muito importante. É a hora que o ser começa a sair de si mesmo e começa a enxergar o mundo de uma outra forma, de uma forma muito mais bonita. E por isso que Jesus fala para nós, né? Vigiarmos, né? O que é essa vigilância? É começarmos a nos percebermos de uma maneira assim consciente. E essa percepção, ela tem que começar a ser fruto de uma observação sobre nós mesmos, de uma percepção amorosa, ou seja, não cultivarmos culpa e nem desculpa. Nós precisamos nos observarmos com compaixão uns pelos outros. Por quê? Somos todos imperfeitos.
mas nós não somos execráveis. Nós somos filhos de Deus. Nós somos dignos de de todas as coisas boas que o amor de Deus reservou para cada um de nós. E o orgulho, ele impede o ser de ver que ele tem limitações, que a nossa imperfeição, que na nossa imperfeição nós somos limitados. E isso é muito difícil para o orgulhoso aceitar. Ele não aceita que ele tem sentimentos que precisam ser transmutados. Isso é muito difícil, chega a ser até doloroso quando o orgulhoso é testado na própria vida com algo que fere o seu orgulho. Até ele chegar nesse ponto, ele sofre um sofrimento muito grande. E aceitar isso é uma virtude, gente, que requer humildade. A gente precisa ser humilde para reconhecer as nossas imperfeições, as nossas limitações. É importante, nesse momento, que a gente diferencie aceitação de acomodação, tá? A acomodação é uma atitude passiva. A pessoa não faz nada para sair daquela situação em que ela está. Já na aceitação, não. Ela se observa, ela consegue encontrar aonde está o que precisa ser transmutado, né? O que ela precisa, ela se pergunta, né? O que eu posso fazer para mudar esse sentimento que me impede de viver melhor? Então ela começa a refletir sobre essa autoanálise que ela fez de si mesma. Essa autoanálise amorosa, né? Consciente, responsável, que aos pouquinhos vai mudando os seus sentimentos. Aí, após essa situação, que o ser consegue perceber essa necessidade, ele precisa tomar uma decisão para começar esse trabalho que vai mudar os seus hábitos. E que não é fácil. Imagina quantas encarnações o ser vem cultivando esse orgulho, se achando superior, seja pelo status social, seja pelo nome de família, seja pelo cargo que ele ocupa. Ele se acha superior às outras criaturas e, de repente, ele toma uma decisão consciente de que este não é o caminho melhor para ele. Então, ele começa a ver que na vida, além do material, existem leis que nos mostram claramente que a vida é muito mais do que o aqui e o agora. Então, ele começa a pensar em Deus, em algo superior, e isso ele se revolta, porque pensar nisso é pensar em alguém que é superior a ele. Não é uma tarefa fácil, né? E é uma tarefa dificílima. Então a pessoa começa a dar desculpas, né? Um dia desses eu vou pensar nisso, uma outra hora. E essa indefinição, ela é injustificável. Por quê? Quanto mais eu retardo essa atitude de mudança de hábitos, eu também retardo o meu bem-estar, a minha felicidade, né? Porque nós sabemos que nenhum de nós vai colher aquilo que não plantou. Então, eu preciso cultivar os bons sentimentos, eu preciso aprender com os meus erros do passado, com as minhas atitudes que não me trouxeram situações agradáveis. E repensando tudo isso, eu começo a tomar uma atitude aonde eu acredito realmente que preciso mudar meus hábitos. E muitas vezes a gente
pensa assim, né? Esse culto a si mesmo, né? A pessoa ainda tem uma dificuldade de compreender que essa personalidade é transitória. Ela acha que aquilo é para sempre, e não é, não é. Então, nós precisamos compreender a transitoriedade desses vícios, né? Do orgulho e de todos aqueles que ele acarreta, a ambição, a cupidez, os ciúmes. E todos esses vícios acabam magoando muito o orgulhoso. E muitas vezes ele chega numa situação extrema de dor para começar, como filho pródigo, né, a retornar à casa do pai, a compreender a humildade como uma alavanca de progresso. Quando o ser reconhece que um dia ele vai chegar a ser um espírito perfeito e muito feliz, mas que existe uma caminhada até chegar lá, e que nesta caminhada, se nós, vamos dizer assim, aceitamos as provas que a misericórdia de Deus nos concede para que a gente se é, redima, aprenda outras coisas boas ao longo da caminhada, e a partir do momento que a gente comece a fazer coisas boas, quando eu começo a dividir as coisas que eu tenho de bom com o meu irmão, que eu começo a ver a felicidade daqueles que compartilham a vida comigo, que tudo isso começa a dar um brilho diferente na nossa vida, tudo muda. Então, eu não vou olhar para aquela humildade com, né, como se fosse assim, uma parede, mas como algo bom. Quando Jesus fala que a gente precisa cultivar a humildade, a caridade, que só assim que nós vamos entrar no reino dos céus, ele coloca isso como essencial. Então, enquanto eu ficar batendo o pé e relutando, ficando com rebeldia contra essa situação, eu só estou me fazendo mal, eu só estou me prejudicando. E isso não é bom para mim, né? Então, a gente precisa cultivar a humildade, eu preciso cultivar a caridade, ou seja, é, dar o que eu tenho de bom, o meu saber, as coisas que eu já consigo, que sei que são boas, que fazem bem, compartilhar isso com os outros, dividir com aquelas pessoas com quem eu convivo essas coisas boas que eu já tenho na minha vida. E isso vai me trazer um bem-estar imenso, que vai me colocar acima de todas essas situações que impedem a minha felicidade, impedem a minha felicidade aqui enquanto encarnado. E quando nós sabemos que nós podemos sim vivermos bem desde agora, e se nós quisermos desde agora vivermos bem, mesmo com as vicissitudes que são naturais na vida de todos nós vivemos em situações, veja, pessoas diferentes, gostos diferentes, situação social diferente, forma de ver a vida diferente. Nós precisamos aprender a viver com harmonia, mesmo com todas essas situações diversas que fazem parte da vida de todos nós. E para que a gente aprenda a conviver com tudo isso, a gente precisa aprender a sermos humildes. Muitas vezes, compreender o nosso irmão que fala algo que não é legal e que atinge o meu orgulho, né? Fala algo que não é verdadeiro,
que a gente saiba se posicionar com educação, esclarecendo, sem criar animosidades. Tudo isso são exercícios que vão fazer ao longo do tempo eu combater este orgulho que me causa muitos prejuízos, que me traz infelicidade. E essa consciência dessa realidade é que vai fazer com que eu acione a minha boa vontade, todos os recursos que estejam ao meu alcance. O estudo é um deles, né? O estudo vai me ajudar a saber que quando eu quiser pensar só em mim, não tem como. Eu não, aquela pessoa que se sente bem diante de um irmão que está passando por uma dificuldade imensa, num sofrimento imenso, ele é que está mais sofrido do que aquele que aparentemente está numa dor imensa. Porque isso mostra um atraso moral muito grande. Se eu passo diante da dor do outro, eu preciso me compadecer. Eu preciso envolver essa pessoa num sentimento amoroso. Mesmo quando às vezes me faltam recursos para ajudá-la, esse sentimento, aonde eu vejo no outro um semelhante, tem que fazer com que eu me comporte de uma maneira diferenciada. Então, eu preciso uma terapia eficiente contra isso é refletirmos, conhecermos o Evangelho de Jesus. Todo o Evangelho de Jesus é um convite à renovação moral do ser. Nós não podemos perpetuar esses vícios que nós trazemos lá das épocas primitivas da humanidade. Nós precisamos, cada um de nós, nos observarmos e termos felicidade com as coisas boas que nós já temos, com as virtudes que nós já conquistamos. Isto é motivo de felicidade e não motivo de eu me sentir superior ao outro ou aos outros. Isso tem que ficar claro. E para que eu tenha uma visão clara disso, eu preciso conhecer o Evangelho de Jesus. Eu preciso saber o que é ser humilde, o que é ser caridoso. Eu preciso compreender que todos nós nos encontramos na posição que é melhor para o nosso desenvolvimento, mas que isso não faz com que uns sejam melhor do que os outros. Veja, um orgulhoso que de repente ele se encontra num hospital, precisa fazer uma cirurgia e de repente vai uma pessoa humilde, né, sem posição social, sem recursos financeiros, e essa pessoa vai lá e doa sangue para que ele possa fazer a sua cirurgia e obter êxito, ficar saudável e poder continuar a sua existência. Isso é um alerta, é um exemplo. Então, o orgulhoso, ele tem que parar e pensar: o sangue desse irmão me salvou a minha vida. O sangue dele não é diferente do meu. Então, hoje, o mundo, com a ciência em alta, precisa buscar os bons sentimentos, precisa buscar algo que, além da ciência, que traz o conforto físico, material e tantos recursos que estão aí hoje à nossa disposição, se o homem se encontrar detido nesse vício, fechado em si mesmo, ele não tem condições de compartilhar com os seus semelhantes todas as bênçãos que a providência divina coloca ao nosso alcance neste momento, aonde quer que nós estejamos. Então,
fica para nós refletirmos, né, deste estudo que muitas vezes o orgulho ele se disfarça de muitas maneiras. E nós precisamos aprender a sermos altruístas. Muitas vezes nós precisamos deixar de pensar no nosso próprio bem para pensar no bem coletivo, no bem de todos. Isso são ideias novas, né? É o ideal que um dia nós vamos alcançar. Mas para a gente chegar lá, é preciso pequenos pensamentos, pequenas atitudes, pequenos sentimentos no nosso dia a dia para que a gente comece a alterar uma situação. E esse objetivo, né, de alcançarmos a nossa renovação moral, esse objetivo ele tem que encontrar em nós uma vontade firme e eficiente, porque Jesus, com o Evangelho, ele trouxe para nós uma nova forma de viver, né? Buscando uma vida melhor. Então, lembrando dos seus ensinamentos, vamos lembrar então da parábola da viúva pobre. Essa senhora, ela deu uma pequena moeda que ia auxiliar na sua alimentação do seu dia, vamos dizer assim, e ela colocou essa moeda para dar de esmola, de ajuda, né? E essa moeda Jesus coloca como se ela fosse muito mais valiosa que muitas joias, muitas coisas supérfluas que estavam ali sendo colocadas no gasofilácio. Por quê? Ela doou tudo que ela tinha. Ela doou aquilo que ia fazer falta para ela no dia a dia. Então, ela entregou tudo que ela possuía, até o seu necessário para a sua alimentação. Então, nisso, ela deu uma prova, né, de que a importância da pessoa se desvencilhar do orgulho, do egoísmo, que só pensa em si mesmo, só pensa no benefício próprio. Então, esse óbolo da viúva pobre é para nós um ensinamento imenso, para que a gente aprenda a se doar. Aprenda que quando eu ajudo o outro, quando eu compartilho com o outro, eu estou me libertando de paixões que estão enraizadas há séculos. E aos poucos eu vou me salvando. Eu vou me desescravizar, né, desses vícios que me tornam uma pessoa infeliz. E isso vai me ajudar, quando eu desencarnar, a retornarmos, né, aos céus, sem termos correntes que nos aprisionam aqui na Terra. Então, essa libertação desses vícios que pesam na economia da nossa vida e da humanidade é importantíssimo. E lembrarmos que isso é incompatível com o amor que Jesus viveu aqui conosco e nos ensinou, que é soberano. Só o amor vai cobrir a multidão dos nossos pecados. E para que a gente chegue nesse entendimento, isso independe da nossa posição social, dos privilégios da nossa raça, nada. Nós precisamos compreender que nós nascemos para ser felizes e que o orgulho é incompatível com a felicidade, porque a felicidade ela não está nos bens materiais. Mas nós precisamos, com muito bom senso, usarmos a nossa razão e compreendermos que nós precisamos nos libertarmos desse vício que nos traz tantos mal para nós mesmos e para a humanidade. É isso que eu gostaria de passar, né, para todos, e fica o convite para que cada um de nós faça essa autorreflexão com muito amor,
porque infelizmente este vício ainda faz parte do nosso planeta, de uma forma assim muito grande. Então cabe a cada um de nós destruir este vício para que num futuro, quem sabe muito próximo, a gente possa conviver como irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é todo amor, todo justiça e que quer ver cada um de nós muito feliz. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos passando agora para a nossa prece e é com muita alegria que nós agradecemos a oportunidade, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa de renovação. Ajude, meu Senhor, principalmente aqueles irmãos mais frágeis, que eles possam, Senhor, neste momento serem encorajados, que nós possamos todos sentirmos a certeza de que somos capazes de modificarmos os nossos maus hábitos para melhor. Ampara, Senhor, a nossa boa vontade, e eu desejo a todos um dia muito feliz, rico de reflexões, para que a gente possa repensar os caminhos de Jesus e tentarmos colocar em prática a sua humildade, a caridade, virtudes que vão nos ajudar a percorrermos o nosso caminho com mais alegria, com mais esperança. Seja conosco, benditos de Deus, agora e sempre. Que assim seja.